Bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na aula de hoje, nós estudaremos o pretérito imperfeito do modo indicativo. Esse tempo verbal expressa ações habituais e repetidas no passado, ações cujo início e fim não são o foco de interesse. Estabelece contraste entre antes e depois, pode indicar ações que não chegaram a ocorrer, indica cortesia, principalmente com o verbo querer, descreve no passado pessoas, coisas, circunstâncias, ações, etc. Então aqui abaixo alguns exemplos. Todos los fines de semana íbamos al parque. Lo visitaba con frecuencia. Antes llevaba horas cocinando, ahora lo compro congelado. Ellos llegaron justo cuando yo iba a salir. Quería pedirte un favor. Yo he visto todo. El hombre usaba um sombrero negro e... Bom, então aqui, nesses exemplos, eu queria destacar a questão de descrever, descrições no passado. Então, no último exemplo, nós temos yo he visto todo. Então, notem que a ação acabou de ocorrer. A pessoa ela viu tudo e ela começa a descrever o que ela viu. Então, ela diz, el hombre usaba un sombrero. Então, para descrições é muito importante, nós temos que usar o pretérito imperfeito, ok? Então, vamos lá, entendendo. Primeiramente, os verbos regulares. Então, eu acredito que esse tempo verbal seja o mais fácil, mais simples de entender, de aprender. Então, eu vou colocar aqui um exemplo de um verbo da primeira, um exemplo de um verbo da segunda e um exemplo de um verbo da terceira conjugação. Hablar, tener e salir. Então, notem como é muito fácil conjugar esse tempo verbal. Yo hablaba. Hablabas. Hablaba. Hablábamos. Hablabais. Hablaban. Tenía. Tenías. Tenía. Teníamos. Teníais. Tenían. Salía. Salías. Salía. Salíamos. Salíais. Salían. Então, vou colocar aqui algumas dicas. Notem, os verbos da primeira conjugação sempre se escreve com a letra B. Então, quando formos conjugar qualquer verbo da primeira conjugação, ou seja, verbos terminados em ar, nós vamos escrever com B. Os verbos regulares da segunda e terceira conjugação têm a mesma terminação e sempre terão acento ortográfico em todas as pessoas. Então, notem o verbo tener e o verbo salir conjugado. Todos na primeira pessoa do singular terminam com ia. Da segunda pessoa do singular, ias, e assim por diante. Então, os dois verbos da segunda e terceira conjugação têm a mesma terminação e todas as pessoas são acentuadas. Verbo da primeira conjugação leva acento na primeira pessoa do plural. E aqui é um erro muito comum entre os alunos que normalmente querem acentuar a segunda pessoa do plural. Não, isso é errado. Então, verbos da primeira conjugação levam acento apenas na primeira pessoa do plural, nosotros. Agora os verbos irregulares. Bom, a boa notícia é que só há 3 verbos irregulares no pretérito imperfeito de indicativo. Então vamos lá. Verbo ser, verbo ir e verbo ver. Era, eras, era. Éramos, erais, eran. Iba, ibas, iba. Íbamos, ibais, iban.
veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. Então, por que eu disse que, na minha opinião, esse é o tempo verbal mais fácil do espanhol? Porque se você memorizar 3 verbos regulares e mais esses 3 irregulares, pronto, você pode conjugar todos os verbos da língua espanhola nesse tempo verbal. Agora aqui abaixo algumas dicas. Apenas a primeira pessoa do plural nosotros leva acento ortográfico no verbo ser e no verbo ir. O verbo ir também se escreve com B, né? E o verbo ver tem acento ortográfico em todas as pessoas. Bom, então vamos praticar? Então, como sempre, eu vou colocar aqui algumas frases e vocês devem conjugar o verbo corretamente. Então, eu aconselho que você pause o vídeo para que você tenha tempo de responder e de preferência que você responda escrevendo em um caderno, ok? Então, pause o vídeo agora porque já em alguns segundos eu já darei a resposta. Vamos corrigir? Mi clase empezaba a las 8 en punto. Cuando tenía 20 años, era delgado. Aquellos tiempos eran buenos. Nosotros íbamos al cine con frecuencia. ¿Qué decía la carta? No conocía aquella ciudad. La nieve cubría las calles. Antiguamente veníais a mi casa. Quería pedirle que espere un poco más. Todas las semanas telefoneaba a su madre. Soñábamos vivir en un velero. Jorge sempre nos surpreendia com algo novo. Bom, é isso por hoje, pessoal. Inscreva-se no nosso canal para vocês ficarem atualizados. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Inscreva-se também em nossa página do Facebook, Dicas Práticas de Espanhol. E entre também em nosso site. Lá você encontrará exercícios com gabaritos para vocês praticarem. Bons estudos e até a próxima!